Descobertas em Uberlândia, 10 centrais telefônicas clandestinas. Vamos agora ao vivo ao Triângulo Mineiro com Kelson Venâncio. Kelson, mais equipamentos do serviço foram encontrados? Equipamentos a serviço do tráfico foram encontrados? Patrícia, a polícia acredita nisso. 5 pessoas foram presas e várias outras estão sob suspeita. As centrais clandestinas funcionavam em 10 casas de diferentes bairros da cidade. Depois de 2 meses de investigação, a polícia concluiu que, pelo sistema de rastreamento, as ligações de telefones fixos eram transferidas para celulares a serviço do crime organizado. Verificando a utilização através das contas, nós temos lá teleconferências, telefones com chamadas em diversos estados do país, cerca de 10 estados. Isso aí nos leva a crer com certeza que esse tipo de serviço está sendo utilizado pelo narcotráfico para ações nesses estados. As ligações partiam das centrais para 10 estados brasileiros. 5 pessoas foram presas na operação policial. Depois dos depoimentos, todos foram liberados. A polícia há também ligações suspeitas feitas dessas centrais para o presídio de Contagem. Medida extrema no campo. Os cafezais da região de Uberaba estão sendo destruídos. Esta foi a alternativa que os produtores encontraram para fugir dos prejuízos. As lavouras de café devem ser substituídas por soja e milho. Minas Gerais produz 1,5 milhão de toneladas de café por ano. 18% saem do Triângulo e Alto Paranaíba. Mas a produção vem caindo por causa do preço. A saca de 60 quilos está sendo vendida a $35, a pior cotação dos últimos 40 anos. O que se sabe é que tanto os países produtores quanto os países importadores estão com um estoque mais ou menos alto. E esse estoque alto ele faz com que haja um rebaixamento de preço. Cansados de prejuízos, os agricultores tomam medidas radicais. Cortam, arrancam e queimam os pés de café. De acordo com a Emater, 25% dos cafezais da região já foram abandonados no último ano. Seu João Gilberto tinha 650 mil pés plantados, já destruiu 150 mil. Esse é o fundo do poço. Não dá para eu cuidar do meu cafezal. Eu estou tomando prejuízo há 3 anos, eu só faria aumentar mais o prejuízo, ir ao banco, pegar mais empréstimo, me endividar mais. Para esses agricultores do Triângulo, a proposta do governo de estocar o produto para recuperar os preços não é ideal. Eles acreditam que o mercado externo se beneficia com a medida, comprando café mais barato nos anos seguintes. Frederico Montes tem 140 mil pés em 40 hectares. Está com dó de acabar com a lavoura, que foi plantada há menos de 7 anos. Eu fico olhando a minha lavoura e fico pensando o que eu faço dela. Se espero, se o preço vai melhorar ou se continuo tomando prejuízo, acreditando no setor. Então é um caso muito difícil para o agricultor. Seu Iron é operador de máquina e nunca tinha feito o serviço. A cada pé arrancado, ele garante o próprio emprego, mas sente que ameaça a estabilidade de quem tira o sustento dos cafezais. Eu fico meio magoado, fico contrariado de ter que fazer. Por minha conta, eu não faria. Está todo mundo fazendo o mesmo tipo de serviço que eu estou fazendo aqui. E de acordo com a Emater, 25% dos cafezais da região foram abandonados no último ano. Patrícia. Obrigada, Kelson. Você vai ver, os motoristas reclamam da alta do preço do álcool combustível. Vamos voltar a falar em Uberlândia. Kelson Venâncio, de quanto foi o aumento por aí? Patrícia, o aumento dessa semana chegou a 15% aqui no Triângulo. Os consumidores fazem as contas e os donos de postos já reclamam de queda nas vendas. Neste posto de combustíveis, o litro do álcool, que era vendido a 59 centavos há menos de um mês, hoje está a 79. O consumidor fez as contas do prejuízo. Aumentou, acho que agora por litro foi cerca de 10 centavos. Então eu vou gastar aí num tanque uns R$10 a mais, né? O aumento foi de 15%, valor que os donos de postos estão repassando para os consumidores. A orientação do Minaspetro é para que o revendedor repasse para o consumidor apenas o percentual de aumento que a sua distribuidora repassou para o seu posto. A redução na oferta do produto foi a principal justificativa dos usineiros para o reajuste. A safra da cana-de-açúcar terminou no mês de agosto. O preço é livre, a usina põe o preço que ela acha que é justo para ela, que ela precisa colocar,
Isso é influenciado por safra, é influenciado pelo mercado externo de açúcar, então não tem como regulamentar esse preço. É uma coisa que o governo também não tem controle, já que o usineiro pode vender o álcool o preço que ele quiser para as distribuidoras. Neste posto, o combustível está sendo vendido a 77 centavos o litro. O proprietário teme prejuízos. Sempre que tem uma alta de combustíveis, há uma retração do consumidor, né? Apesar do aumento, o álcool continua mais barato que a gasolina, motivo que tem levado cada vez mais gente a transformar o carro a gasolina em carro a álcool. Mas em busca de economia, a maioria está esquecendo a segurança. É que além da mudança no motor, o veículo também precisa passar por uma vistoria do Inmetro. Só este ano o preço da gasolina subiu 5 vezes. Em alguns postos, ela já custa quase o dobro do álcool. Com tantos reajustes, trocar de combustível virou uma das alternativas mais procuradas. As oficinas estão cheias de interessados em converter o motor, passar de gasolina para álcool. O consumo do meu carro, a gasolina, ele dava 10 km por litro. Ele está dando 8. Então, quer dizer, a diferença é muito pouca, né? E no final do mês, no bolso, dá uma diferença grande. Eu gastava em média R$360 de gasolina, hoje eu gasto 280, 290 de álcool. O excesso de trabalho nas oficinas agora preocupa as delegacias de trânsito. Muitos motoristas, segundo a polícia, autorizam a conversão, mas não vão ao Detran pedir um documento novo para o carro. E para isso, o Inmetro precisa aprovar o trabalho feito pelos mecânicos. O teste dura menos de meia hora e é essencial para o dono do carro conseguir o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Quando você altera o combustível de um veículo, você pode afetar a potência desse motor, você pode afetar, inclusive, o consumo e você pode também afetar a questão de emissões veicular, tanto a parte de gases como ruído. Segundo o Detran, a maioria dos motoristas desconhece as regras para a conversão do motor. Tanto que este ano, em Uberlândia, apenas um interessado procurou a delegacia de trânsito para pedir a papelada necessária. E é bom não descuidar. Quem não fizer tudo que a lei manda, se for flagrado numa blitz, pode ter que voltar para casa a pé. A pessoa que alterar a característica do seu veículo e não estiver de acordo com a lei, poderá ser multado em R$ 127,69 hoje, né? Ter o veículo apreendido e ainda perder 5 pontos na carteira, porque é considerado uma infração de natureza grave. E apesar de não haver um levantamento oficial, o Inmetro acredita que em Uberlândia apenas 10% dos proprietários que fazem a alteração no motor procuram se legalizar. Patrícia. Que não é seguro nem para motorista, nem para passageiro, né, Kelson? Nem para um, nem para outro. Obrigada. O governo pressionou e os funcionários do INSS de Uberlândia voltaram ao trabalho ontem, depois de uma greve que durou mais de 100 dias. No primeiro dia de funcionamento após a paralisação, muita gente tentou resolver assuntos pendentes com a Previdência. Os passos de Dona Maria são acompanhados pela nora. Mesmo com dificuldades, ela teve de vir à agência do INSS comprovar que está viva, para que Dona Yolanda revalide a procuração da aposentadoria. As duas poderiam ter escolhido um outro dia para não ter de enfrentar a fila gigante, mas preferiram não arriscar. Tem medo de eles paralisar e ela não receber, né? A gente nunca pode deixar o certo pelo duvidoso. Você tem que me ver, né? Deus é pai, Deus dá força. A greve começou há mais de 100 dias. Na semana passada, o governo fez uma ameaça. Se os servidores não voltassem ao trabalho, seriam substituídos por trabalhadores temporários. Dos 31 servidores, 11 estão trabalhando. Mesmo assim, não foi difícil ouvir reclamações. Deveria ser processado tanto o governo quanto aos funcionários que fazem esse tipo de greve. Eu acho que deveria ter, assim, pelo menos 2 filas, né? Uma para gestante e as pessoas que estão com o bebê no colo, né? 200 pessoas foram atendidas. O movimento foi só um dos motivos que desanimaram este comerciário. Eu estou em dia com o INSS. 32 anos que eu pago, não tem um dia de atraso. Não tem dinheiro nem para pagar o ônibus. Mas para a Dona Hilda, o sacrifício de ter chegado de madrugada valeu a pena. Aposentei. Estou aposentada, graças a Deus. Vamos agora ao vivo à cidade de Uberlândia com o repórter Kelson Venâncio saber como está o segundo dia de funcionamento da agência do INSS depois da greve. Kelson, já tem muita gente esperando para ser atendida aí em Uberlândia?
Patrícia, a agência do INSS aqui em Uberlândia abre às 8 horas da manhã. E neste momento já são quase 300 pessoas esperando atendimento. Alguns chegaram a passar a noite aqui na porta. Que hora que o senhor chegou aqui? Eu cheguei aqui às 9 horas e pretendo ser atendido, né? E você, que hora que chegou aqui? Às 9 horas também. Estou aqui até agora esperando ser atendido. Acredita que isso vai acontecer? Eu espero que sim. E você, que hora que chegou aqui? 2 da manhã. 2 horas da manhã. Muita gente, então, chegando aqui cedo. 11 funcionários apenas voltaram ao trabalho dos 31 aqui da agência. A Eliana Godoy é a chefe da agência aqui. O que muda no atendimento hoje com relação a ontem? Hoje o atendimento continua do mesmo jeito de ontem. O atendimento precário, dando preferência ao auxílio-doenças, perícias médicas, pensão por morte, salário e maternidade. Com redução de pessoas. Dando entrada apenas àquelas que terão certeza de ser atendidos. Ok, obrigado, Eliana. Lembrando que ontem foi feita uma tentativa de acordo entre o ministro da Previdência e os trabalhadores. Roberto Brant determinou que só pagará o salário atrasado dos servidores depois que eles voltassem ao trabalho. Além disso, foram propostas algumas coisas. 11% de reajuste no salário e 34% de reajuste nas gratificações. Hoje serão feitas assembleias em várias agências do país para determinar se os servidores voltam ou não. Tudo indica que essas propostas devem ser aceitas. Patrícia. E em Belo Horizonte, apenas uma parte dos funcionários dos setores... Na tentativa de recuperar o local, os moradores da zona rural estão fazendo um curso de preservação. São aulas de como corrigir o solo e fazer curvas de nível no pasto. Os moradores da zona rural aprendem a cuidar da área preservada. Além disso, recebe orientações sobre o manejo correto da terra. O produtor tem condições de saber avaliar a capacidade produtiva dos seus solos, porque ele aprendeu a retirar a amostra do solo, fazer a análise e assim poder determinar o nível de fertilidade que a terra está precisando em termos de adubação. Libêncio conhecia a técnica, mas não praticava. Estou iniciando agora e pretendo fazer na propriedade toda, né? Acho que é muito bom essa curva de nível. Atitude que poderá ser multiplicada. Nós vamos beneficiar mais ou menos 40 propriedades. Esse curso faz parte do projeto de revitalização da Bacia do São Francisco. O objetivo é preservar as nascentes, afluentes do rio. Segundo os moradores aqui da comunidade de Abelha, este córrego perdeu nos últimos 20 anos 50% do volume de água, consequência do desmatamento desordenado. Agora, no caso, foi feito o curso, a gente aprendeu que precisa de fazer as curvas, né? Que é coisa que a gente precisa de preservar a natureza, né? E o próximo passo do projeto, quando vier a chuva, é fazer viveiros de plantas nativas para reflorestar as nascentes. Falar em doença sexualmente transmissível é um tabu para muita gente. Os jovens confessam que, na maioria das vezes, sentem vergonha de discutir o assunto em casa. Pensando nisso e nos números da doença que não param de crescer, um projeto inovador está sendo desenvolvido em Uberaba. O trabalho é feito com adolescentes que se transformam em agentes multiplicadores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 6 em cada 10 novas infecções pelo vírus HIV acontecem em pessoas com menos de 24 anos. Uberaba é a terceira cidade no estado em número de casos de AIDS. O município tem hoje cerca de 750 pessoas em tratamento. 15% delas têm idade entre 15 e 24 anos. A falta de informação ajuda a aumentar esses números. Para tentar conter o avanço da doença nos jovens da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde está treinando alunos das escolas para se tornarem agentes multiplicadores. 23 adolescentes fazem parte do programa. Eles foram selecionados na própria escola para fazer o trabalho voluntário. Foi mandado para as escolas o pedido que eles apresentassem alguém que tinha essa característica para falar, para desenvoltura para falar, né? E eles já participavam de um projeto de espaço aberto que era sobre sexualidade também. E daí eles foram selecionados e foram para o treinamento. Aqui nesta turma, a média de idade é de 13 anos. Carilene sempre se interessou pelo assunto e foi isso que levou a estudante a se tornar uma multiplicadora. Eu gosto muito de estar trabalhando com isso, com essa questão da AIDS, drogas. É uma coisa assim que eu gostaria para o meu futuro estar trabalhando, profissionalizando nisso. O tema é discutido de uma forma clara e objetiva. Assim fica mais fácil convencer os adolescentes dos perigos da doença. Às vezes a gente tem mais vergonha para perguntar para os pais.
os pais explicarem, a gente fica meio assim, vermelho. E se em casa fica mais difícil falar sobre AIDS, aqui as dúvidas são esclarecidas com tranquilidade. Eu converso com os meus pais, claro, mas não tanto como assim numa palestra junto com meus colegas ou com meus professores de sala de aula. A diretora desta escola é mãe de um dos agentes multiplicadores. Me sinto feliz pela segunda vez, porque em casa também ele multiplica, no bairro com os colegas ele também sempre está multiplicando os saberes e isso para mim é importante. Existem em Uberaba ainda projetos relacionados à AIDS que são desenvolvidos com caminhoneiros, profissionais do sexo e usuários de drogas. Patrícia. Quem sabe assim se consegue diminuir as estatísticas, né, Kelson? Obrigada. Com certeza. Minas é o quinto maior produtor de frango.